E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto que a gente vai estar comentando? Hoje a gente vai comentar sobre a CBA, tá? Queria comentar um pouco sobre vocês em relação ao alumínio. E eu tô pensando em abrir uma posição nela, então eu queria mostrar pra vocês aqui quais são os meus motivos. O alumínio voltou a cair, tá? Tinha dado uma boa disparada e voltou a cair. E também falar sobre os Minas, tá? O que eu tô pensando pro futuro, o que tá acontecendo. Já bateu na mínima de 52 semanas, subiu um pouco e voltou a bater na mínima. Então a gente vai comentar sobre isso hoje. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreve aí, desse voto de confiança, essa força. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz todo dia 8 horas da manhã tem vídeo. Já ativa as notificações para você ficar ligado aí. Caso o YouTube não te notifique, pode entrar no canal 8 horas que tem vídeo, tá? Eu não sou nenhum profissional de investimentos ou de análise de ações, só que eu tento estudar o máximo que eu posso para poder trazer os vídeos assim, de uma forma simples, sem falar muito termo, sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta muito o aprendizado. E se o vídeo te ajudou de alguma forma e você quer retribuir, eu fiz o Live Pix, onde o link tá aí na descrição, você pode estar dando qualquer valor ajuda demais, eu vou ficar muito feliz de coração. Caso não tenha algum valor para mandar e queira ajudar o canal, compartilha, comenta, deixa o like, você interagir com o vídeo, me ajuda demais, eu vou ficar muito feliz, tá gente? Então é isso, tira de enrolação e bora pro vídeo. Então bora lá pro vídeo. Se a gente for olhar aqui e analisar a semana, vai ser muito boa para nossa carteira. Você vê que a maioria dos fundos imobiliários vão pagar essa semana, então a gente vai receber um bom dividendo, fora que tem a Home também que vai pagar essa semana e o CPTS, então semana inteira quase recebendo dividendos aí. Isso é muito bom, a gente que busca a carteira previdenciária visando dividendos, recebendo assim é muito bom, tá? E eu tava analisando minha carteira em si e eu tava vendo que a maioria das ações são visando dividendos, como eu falei para vocês. Eu tenho a Ryzen que é visando multiplicação de capital, como eu falei. E assim, eu tava querendo adicionar mais uma ação de multiplicação de capital, visando retorno em relação à multiplicação. Porque às vezes essas ações mais seguras de dividendos não vão se multiplicar muito, né? E às vezes você tem alguma ação um pouco mais arriscada que vai se multiplicar, é legal você ter isso também, para poder dar um pouco de equilíbrio, poder diversificar também nesse ponto. Não é só diversificar em questão de setores, mas também no potencial da sua carteira. Você ter boas ações que vão pagar dividendo constantemente e ter uma outra ação que pode multiplicar muito, é interessante isso, esse ponto. Então eu queria mostrar, eu venho falando com vocês sobre CBA, tá? A CBA caiu bastante e teve um prejuízo bem forte nesse segundo trimestre. Ela passou de um trimestre muito bom do ano passado, do segundo trimestre, para esse ano que está vindo com uma queda muito forte. E assim, é uma ação que desvalorizou bastante, mas como por ser uma companhia grande, por ser uma companhia voltada não para o minério de ferro, mas para o alumínio ali, e que tem uma grande responsabilidade aqui e em vários setores, que o alumínio é usado em vários setores, eu acredito que ela não vai ter muitos problemas. Assim, ela pode estar sofrendo um momento agora, tanto que o alumínio está caindo bastante. Você vê que ele chegou a bater aqui pertinho, começou a dar uma disparada e voltou a cair forte. Então pode ser, era um sinal de melhora, tá? Se a gente for ver aqui, poderia melhorar, só que ele voltou a cair e isso aí prejudicou um pouco, tá? Acredito que ela vai passar por uma fase ruim. E é aquilo que eu falo, às vezes são uma boa companhia que está num processo ruim, um processo de desvalorização e possivelmente pode ser que vai vir melhorar no futuro, tá? E se a gente pegar aqui, ó, questão, a margem líquida dela tá negativa, então ela melhorando a margem, fazendo um pouco de exportação, que é 90% da receita dela é do Brasil, ela exportando um pouco mais esse alumínio, e isso é interessante, sabe? Então tem alguns pontos que ela pode estar melhorando, que ela pode dar um bom resultado futuramente, e assim fazer a multiplicação da nossa carteira. Tava pensando em investir um pouco nela, tá? Eu gosto de falar os motivos por que eu estou investindo, por que eu quero investir. E assim, lembrar que por ter um risco, por ser uma empresa que não tem um lucro constante, eu vou ter uma pequena porcentagem, tá? Eu não vou chegar a 10%, a 13%, a 11%, 9% em comparar ela com boas ações que são lucrativas e pagadoras de dividendos. Eu vou deixar ela com 3%, 2%, 1%, dependendo às vezes como tá, aumentar com o tempo e poder assim aumentar a minha posição. E futuramente, quem sabe, se ela voltar para uma valorização boa, tá vendendo e tá colhendo esses frutos, tá? Então, eu acredito na empresa, acho que ela tá passando por uma fase difícil, tá? E pode ser que essa fase dure mais um tempo, pode ser que dure o resto desse ano e ano que vem, tá? Então, meu pensamento para ela subir não é para curto prazo de um ano, é mais voltado lá para 2025, para 2026, tá? E nesse período eu quero aumentar a minha posição nela, deixando obviamente na porcentagem que eu acho o risco controlável, aumentar minha posição relevante em relação a isso. E lá na frente, quando eu acredito que ela vai voltar a se recuperar, vai voltar a ter bons números,
a gente está lucrando com isso. Se ela voltar a pagar dividendos e pagar um bom dividendo, pode ser que eu mantenha. Se não, se ela não pagar tantos dividendos assim e eu ver que a valorização foi melhor em relação do que manter ela, eu tive ela nesse período, tive uma boa valorização, beleza, não quero mais ter essa ação, vou investir, vou pegar esse capital e reinvestir em outras ações que eu acho mais apropriado. E vou fazer essa diferença, tá? Tem algumas notícias aqui que eu queria ler para vocês, pra gente mostrar também, para ilustrar isso, tá? Uma delas é isso aqui, ó, CBAV3 no prejuízo. Analistas ficam divididos com ação que tomba 56% no ano, entenda. Então ela está caindo bastante, pelo fato do lucro ter caído muito. Se a gente for ver aqui a outra notícia, ó, CBA registra prejuízo líquido de 50 milhões no segundo trimestre e reverte o lucro de 511 milhões. Então de 511 milhões para um prejuízo de 50 milhões. Então foi uma virada de chave muito forte num curto período de tempo. Então isso aqui é muito interessante a gente estar analisando, tá? Vou ler aqui em relação aos analistas o que estão achando para a gente poder ver. A Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, cai nesta terça-feira após entregar números do segundo trimestre do ano fracos, como esperado por analistas. Entre abril e junho, a empresa registrou um prejuízo líquido de 50 milhões, revertendo o lucro de mais de 500 milhões do mesmo período do ano de 2022. Então é aquilo, no segundo trimestre do ano 2022 foi um ano muito bom. Ela teve um lucro muito forte, só que esse ano foi muito menos contrário. O tombo do EBITDA ajustado chamou a atenção. A linha recuou quase 90% do corporativo anual, a 74 milhões, refletindo a forte baixa no segmento de alumínio. Então o que fez isso aqui cair? A gente vai ver o alumínio aqui e voltar um pouco. O alumínio estava numa alta muito forte. Até pegar mais aqui 5 anos para a gente mostrar. Ó. 2022 foi um pico muito forte do alumínio. Dali para cá ele veio caindo. Então, o que resultou o forte número da CBA em 2022, do ano passado? Foi isso aqui, ó, o alumínio nas máximas. Olha quanto ele estava aqui, ó, quase o dobro do que está hoje. Então, esse número aqui do alumínio foi o que teve um forte crescimento na CBA. Então, foi algo que foi não recorrente. Então tem que ter esse constância, tá? Refletindo a forte baixa no segmento do alumínio, que foi prejudicado pela correção nos preços da commodity, destaca o Itaú BBA em relatório. O aumento dos custos também pressionou. Então, além disso, além do alumínio ter caído, os custos não aumentaram. Então, essas questões que fizeram a CBA ter essa forte queda, tá? Só que assim, futuramente acredito que ela vai se recuperar e que ela vai ter um bom resultado, tá? Mas como eu falei, visando mais 2025 a 2026. Mas até lá a gente vai ter. Eu tô pensando em montar a posição, não é certeza ainda, mas eu queria mostrar essa visão para vocês, esse meu pensamento. Já a Uzi Minas, queridinha de alguns, pesadelo de outras, né? Caiu novamente. Ela teve uma queda muito forte nos últimos 30 dias, bem puxada pelo fato do forno 3 não ter sido entregue em setembro. A gente já tá na metade de outubro e ainda não foi entregue, e não tem nenhuma notícia de quando vai ser entregue até o momento, tá? Ela estava oscilando entre 6,57 e daí então, ó, ela bateu 6,94 aqui e disparou a cair, chegando numa mínima aqui de 6,26 com uma queda de quase 10%. Aí se recuperou um pouquinho para 6,34 e voltou a cair a 6,26, tá, gente? Então às vezes nada está tão barato que não possa ficar mais barato ainda, tá? Às vezes com esses péssimos resultados, por mais que eu sempre falo, a Uzi Minas tá sem dívida, tá com estoque de alumínio, de aço, só que essas notícias ruins, acredito que seja uma má gestão, pelo fato de ter, desde abril, tá com o forno parado em manutenção, em reforma, falar que ficaria pronto em agosto, e já estamos em outubro, na metade de outubro, e até agora nada, acredito que seja uma má gestão nesse ponto, tá? Então, isso aí puxa muito negativamente a ação e dá esses problemas assim. Se a gente for ver aqui, nos últimos 12 meses é uma queda só de 10%, pelo fato dela já estar bem descontada. O P/VP dela é 0,33. Então, a gente fica naquela, vai subir, vai voltar, como é que vai estar em relação a isso, tá? A margem está muito baixa. Se a gente for ver aqui em questão de venda de aço, a venda caiu no segundo trimestre, pouco, mas caiu, tá naquelas, né? Lá perto da 1 tonelada, acho que seria isso. E assim, o estoque dela tá mais ou menos nisso. Nesse terceiro trimestre, como não vai ter produção, ou se tiver uma baixa produção de outros fornos, como é que vai ser para o quarto trimestre? Será que ela vai estar com o estoque zerado? E quanto isso vai impactar na receita, no lucro? Que ela já havia dado um lucro, o lucro já tinha caído. Se a gente for ver aqui, ó, o lucro aqui, ó, já tinha caído para 287 milhões. Sendo que no primeiro trimestre foi 544. Então caiu praticamente metade. E aí, nesse terceiro trimestre, como vai ser, sendo que ela não está produzindo o aço?
Então são alguns pontos que fazem a gente ficar muito duvidoso da Uzi Minas, tá? Se a gente for ver aqui, analisar no máximo aqui, teve anos que ela teve um prejuízo muito forte, ó. Em 2015 ela teve um prejuízo de 3,6 bi. Tudo bem que a economia em si, nesses anos aqui, estava muito complicada. Mas você vê que não é uma economia, um lucro constante, recorrente. Você vê que aqui, ó, em 2022, em 2020 foi 672, em 2019 foi 200, aqui em 2018 foi 700. Então, você vê que não é crescente, ó, de 230 passou para 700, depois caiu para 200 de novo. Então, não tem uma constância muito boa, até por isso que ela está descontada. Às vezes só pega alguns pontos que vão ser específicos, mas do decorrer do tempo, para ficar com muito tempo, é perigoso, tá? Mas eu queria mostrar isso para vocês, analisar isso, que até agora o Forno 3 não teve nenhuma notícia, mas a gente vai ficar ligado aí, qualquer coisa vai trazer para vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais uma vez aí trazendo os vídeos diariamente, falando de Uzi Minas, falando de CBA, meus pontos de vista. Não sou dono da verdade, tá? Eu só quero trazer aqui meu ponto de vista que eu tô pensando. Se você gostou do vídeo e quer ajudar o canal, o link tá na descrição aí do LivePix, onde você pode mandar qualquer valor. E gente, compartilha o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto e até a próxima. Fui!